Bom dia, boa tarde e boa noite. Bem-vindos a mais um Indicadores de Sucesso. Eu sou Valdeli Cunha e junto com Marlon Martins apresentaremos o episódio de hoje com o tema Talento facilita o sucesso? O nosso convidado de hoje é Jorge Matos, presidente da iTalent, empresa de tecnologia especializada na gestão da mudança pessoal e educação do comportamento, cuja missão é desenvolver competências e gerar resultados. Formado em administração de empresas, em gestão de negócios e professor da FGV e autor de diversos livros, Talento para a Vida e da pesquisa realizada com mais de 1 milhão de pessoas chamado Talento Brasileiro. Atuou como executivo no Grupo Accor, Grupo João Santos, Macroplan e IT Tecnologia. Como consultor, executou projetos na área de planejamento estratégico, gestão de pessoas, mudanças e educação do comportamento para centenas de empresas como Caixa, Linde, Brascan, Banco Central, Coca-Cola, Rede Globo de Empregos, entre outras. Seja bem-vindo, Jorge Matos. Muito obrigado, será um prazer aí trocar ideias com o Marlon, com o Valdeli e com o público aí de vocês. Estou à sua disposição. Olá, Valdeli, aqui é o Marlon Martins. É muito bom estarmos aqui em mais um episódio dos Indicadores de Sucesso falando sobre talento. Queria também agradecer ao Jorge Matos por aceitar nosso convite de participar aí do nosso podcast. Obrigado a vocês. Então, vamos aí à nossa primeira questão, Jorge. Você foi fundador da empresa iTalent. Como surgiu essa ideia? Como que foi essa construção? Olha, na verdade a iTalent, ela surgiu de duas experiências profissionais e durante muitos anos que eu tive no segmento corporativo, onde nós fazíamos um trabalho voltado para o planejamento estratégico, para a gestão da mudança e principalmente para a questão da educação corporativa. Então eu tinha uma experiência muito grande com esses três temas, né? E com a minha experiência com jovens na universidade. Eu fui durante muitos anos professor de graduação e com jovens a gente teve uma experiência muito grande e teve uma experiência assim, especialmente marcante, que foi o meu primeiro dia de sala de aula, que eu resolvi fazer uma pergunta para os meus alunos, quem eles eram, aonde eles estavam e para onde eles iriam. E eu fiquei extremamente impactado com essas questões, ou seja, quem eu sou, onde eu estou e para onde eu vou. E no fundo, a iTalent, ela tem procurado, a construção da iTalent, ela tem procurado responder para os indivíduos, seja dentro das corporações ou fora das corporações, essas e outras questões que levam o indivíduo a ser mais produtivo, mais feliz, a se conhecer, a conhecer melhor, às vezes, a si e a sua família. Eu poderia dizer que seria também a próxima pergunta, Jorge, que então que a iTalent ela contribui aí com esse aprimoramento e esse autoconhecimento das pessoas. O que nós fizemos a partir daí? Nós pegamos as experiências que nós tínhamos com as corporações e com as empresas e eu tomei uma decisão, assim, ao longo da vida você vai tomando decisões e às vezes decisões impactantes, de fazer um foco, de trabalhar o indivíduo, não importa onde ele esteja. Então, o nosso foco é o indivíduo, em primeiro lugar. E quando a gente fez o foco no indivíduo, o que a gente percebeu? A gente percebeu que o autoconhecimento seria talvez o elemento zero, o elemento de partida de cada um dos profissionais. No fundo, cada um da gente, infelizmente, a gente não veio com manual de instruções, a gente não nasceu com manual de instruções. O que significa é que cada um terá que fazer um trabalho de um profundo conhecimento desse equipamento humano que cada um que cada um de nós somos. Então, por incrível que pareça, né, assim, desde de Platão, Sócrates, com a questão do conheça-te a ti mesmo, essa questão do autoconhecimento, ela é uma questão vital para o sucesso das pessoas e que, por uma série de questões, e por uma série de dificuldades, e por não existir uma empresa que
que tinha uma tecnologia como a nossa, fez com que essa questão, apesar de ser essencial, ela ser, às vezes, evitada. Às vezes a gente tem medo de se defrontar com a questão do autoconhecimento, né? Porque a gente vê quem de fato nós somos, e até em grande parte muito esquecida. Mas sim, o nosso foco são as pessoas, o nosso foco é o autoconhecimento, e a partir do autoconhecimento a gente busca fazer todo um trabalho de desenvolvimento a partir daí. No que você considera que esse trabalho possa agregar a uma empresa ou ao mundo dos negócios, né? Olha, a gente entende que é fundamental. Nós, na construção da iTalent, a gente construiu o seguinte raciocínio. Primeiro, o que as empresas querem? Resultados. Quando eu estou falando resultado, é resultado com qualidade, com oportunidade, e que não significa só resultados financeiros. Ele é resultado em termos de imagem, ele é resultado em termos de um legado que você possa deixar para a sociedade. Resultados. E aí, na medida que a gente chegou à conclusão que todas as organizações, independente de ser público, privado, se é pequena, média ou grande, querem resultados, a gente perguntou o que e quem seria capaz de gerar resultados. E a primeira conclusão que a gente chegou é que não é o que gera resultados, mas quem gera resultados. Então, quando a gente chegou a essa questão de quem gera resultados, a gente perguntou o seguinte, legal, então quem são as pessoas que geram resultados? Aí a gente foi para um segundo patamar de perguntas, né, e de respostas, que foi o seguinte, geram resultados pessoas que têm atitudes de alta performance. Então, a gente tinha aqui um conceito extremamente importante, que era o seguinte, primeiro, o que vem a ser atitude? Então, quando a gente... e o que vem a ser alta performance? Alta performance, como uma resposta muito fácil. E alta performance é atender ou superar expectativas, né? Mas atitude, a gente teve uma certa dificuldade de definir, de identificar na bibliografia existente um conceito para isso. E aí a gente, eu diria que com um certo desafio, com uma certa inovação, mas também com humildade, a gente procurou definir o que é o conceito e talent de atitude. Então, a atitude para a gente são todos os movimentos do indivíduo. É o pensar, é o ouvir, é o falar, é o tato, é o contato, é o movimento, é o estar parado, enfim, é tudo que o indivíduo faz. Então, isso são atitudes. E aí, quando a gente foi para um terceiro patamar de perguntar o seguinte, quem são, então, o que faz com que as pessoas tenham atitudes de alta performance, aí a gente chegou ao que a gente chama de curva de competências, que foi o seguinte, as pessoas que têm atitude de alta performance, normalmente, ela tem 3 elementos fundamentais. Elas possuem os conhecimentos adequados para aquele objeto do qual ela trabalha, ela tem um comportamento adequado, ou seja, ela tem a natureza adequada para aquela atividade, ela tem prazer naquilo que faz, e, por último, ela desenvolveu um grau de maestria e de habilidade. Então, na realidade, quando a gente está falando do autoconhecimento, a gente está falando essencialmente, assim, na essência, de que o indivíduo conhece a sua natureza, ele tem um entendimento acerca do seu comportamento, e na medida que ele tem o entendimento acerca do seu comportamento, ele deveria, a partir daí, então, buscar os conhecimentos adequados e as habilidades. Porque quando uma pessoa gosta do que faz, ele tende a estudar mais e praticar mais, e não ao contrário. Porque quando uma pessoa não gosta do que faz, ele faz exatamente o contrário. Ele estuda menos e pratica menos. Então, o autoconhecimento e levar o profissional a fazer aquilo que tem a ver com a sua natureza é a essência e a base do aumento da produtividade das organizações. Eu não tenho a menor dúvida disso. Perfeito. Obrigado. E, Jorge, como você definiria o talento? Olha, veja, dentro do que eu acabei de colocar para vocês, talento para mim, talento para a iTalent, é a habilidade natural para exercer uma função, né? Então, quando eu estou falando natural, eu estou me referindo à natureza do indivíduo, ou seja, é aquilo que quando ele faz, ele se sente estimulado, ele se sente alimentado, ele se sente engrandecido, ele se sente melhorado, ele sente prazer naquilo.
Quando ele faz alguma coisa que é contrária à sua natureza, acontece exatamente um fenômeno contrário. Ele se sente diminuído, ele se sente, o estômago dele, ele fica, né, ele dá aquela coisa da viravolta no estômago, ele funciona muito mais como uma química ruim no organismo do indivíduo do que como uma química positiva. Então, na verdade, talento para nós tem a ver com a natureza, com a habilidade natural daquilo que a gente faz e faz com muito prazer e com muita facilidade. E aí, como eu coloquei, se eu faço com prazer e que eu faço com tranquilidade, eu tendo a estudar mais sobre aquilo, que o mundo hoje exige que a gente estude a cada dia mais, e que eu pratique mais e mais e mais sobre aquilo. Essa conjunção, ou a multiplicação de conhecimentos adequados, ter prazer com o que faz, ou seja, comportamento, e a maestria, a habilidade, que leva as pessoas a terem a atitude de alta performance. Normalmente o pessoal pesa primeiro a parte financeira, não o prazer do trabalho em si, né? Essa tem sido uma questão, né? E assim, ao longo de 20 anos trabalhando com isso, né? E essa questão me lembra uma pergunta, que é o seguinte: normalmente, por exemplo, o jovem, ele pergunta qual é a profissão de futuro, né? Quando você pergunta qual é a profissão de futuro, no fundo, você está querendo a seguinte resposta: qual é a profissão que eu vou conseguir um emprego e vou ganhar dinheiro com aquele emprego, com aquela profissão? Essa pergunta, de cara, na nossa visão, ela é inadequada, porque, na realidade, a pergunta correta, na nossa visão, seria: quais são as características do profissional de futuro? Quando você inverte isso e pergunta quais são as características do profissional de futuro, você engloba novamente os conceitos de conhecimentos adequados, de habilidades adequadas, comportamentos adequados. Esses três elementos fazem com que o indivíduo ele seja sucesso hoje, amanhã e depois. Quando você está buscando simplesmente o salário e uma melhor remuneração, você, no fundo, você até no primeiro estágio, você é aquela coisa que eu chamo de fase de lua de mel. No primeiro momento, você vai até produzir, porque tudo é novidade para você, tudo são coisas que você está experimentando. Mas a partir do dia a dia, quando as coisas deixam de ser novidade, ou fica o prazer, de fato, de você produzir algo, aquilo que de fato tem a ver com a sua natureza, ou sobra o trabalho, né? E aí, e se a gente for para a origem da palavra trabalho, né, que é a palavra tripalho, que tem a ver com o tridente do diabo, então o trabalho é tudo aquilo que no fundo, a gente faz por obrigação. Então, aquele indivíduo que faz algo com prazer, mesmo que isso signifique estar cansado, mesmo significa eventualmente estudar e se esforçar, mas se ele faz com prazer, ele dentro do conceito, vamos chamar básico, não seria o trabalho, seria de realização pessoal, seria de deixar um legado para a sociedade. Aí ele buscaria, né, através do seu talento, buscaria o sucesso profissional, né? Então, veja, na prática, na nossa visão, o que seria o correto? Em vez de eu perguntar qual é a profissão que vai me dar mais dinheiro, o emprego que vai me dar mais dinheiro, eu deveria perguntar onde a minha natureza ela vai ter mais facilidade para atuar e, consequentemente, que eu vou estudar mais, que eu vou praticar mais e com isso eu vou me diferenciar. Porque, veja, em todos os campos, vamos chamar de profissionais do mundo, ganham mais, não é aquele cara que está numa determinada profissão, mas é aquele que está numa determinada profissão e faz aquilo que ele gosta, né? Então, seja nos esportes, seja no mundo executivo, seja nas artes, ou seja, quando um indivíduo faz de fato aquilo que tem a ver com a sua natureza, ele termina por fazer algo diferenciado e fazer de maneira contínua, principalmente no século que a gente vive. Porque no século XIX, a expectativa de vida do indivíduo era de 35, 37 anos. Então, eu, no meu caso, que eu estou com 53, eu, por exemplo, na média, eu já teria morrido. Mas a gente está vivendo o século XXI, as pessoas vão viver provavelmente 80, 90 ou até mais anos.
Então, significa que esse indivíduo ele vai trabalhar por longos períodos da vida dele. E talvez ele trabalhe a vida inteira. Então, se ele trabalhar alguma coisa só pelo dinheiro, seguramente ele vai estar se intoxicando todos os dias, ele vai estar produzindo uma química negativa para o organismo dele, que fará com que ele morra profissionalmente, ou morra de fato, antes do tempo, quando o contrário, quando você produz aquilo que você gosta, que vai ter a ver com a sua natureza, você está produzindo químicas positivas para o seu organismo, que o alimenta e vai fazer com que você produza no médio e longo prazo. Legal. E falando sobre a iTalent, como que os nossos ouvintes podem ter acesso ao trabalho de vocês? Olha, hoje, na realidade, acho que o grande canal do mundo é via web, né, através de site. A gente tem 2 canais muito fáceis. O canal mais corporativo é o www.etalent.com.br, E de eletrônico, né? Talento com T mudo, então é etalent.com.br. E para o indivíduo, né, o ouvinte, né, mais do ponto de vista da pessoa física, a gente tem um outro site chamado MyEtalent, ou seja, MY de meu em inglês, myetalent.com.br. Lá, o seu ouvinte ele vai encontrar uma série de informações ao meu respeito, ao respeito da iTalent e ao respeito das coisas que a gente faz. Legal, eu coloco o link nas notas do podcast. Maravilha, muito obrigado. Jorge, e como que você vê que os gestores têm essa aceitação do seu trabalho, da sua ferramenta, da ideia, né, que surgiu lá atrás? Como que você vê isso? Você teria um case para contar de convencimento? Bom, na verdade a gente tem muitos, né? E naturalmente, ao longo de quase 25 anos trabalhando com isso, logo quando a gente trouxe o conceito de comportamento para o Brasil e começamos a desenvolver isso, muita gente olhava para a gente como se a gente estivesse trazendo alguma coisa fake, alguma coisa não correta, não verdadeira, não decente, né? E veja, então foi natural que as pessoas tivessem uma certa rejeição no primeiro momento. Mas quando cada uma das pessoas iam vendo o nosso trabalho e quando a pessoa lia o seu próprio relatório e a gente dava para ele, que a gente chama de devolutiva, a perspectiva dele mudava completamente, né? Uhum. Então, ele saía normalmente de uma visão negativa, ou seja, você está me trazendo algo que assim, eu não acredito, para o extremo oposto, não, isso de fato funciona. E do ponto de vista da gestão, né, que foi o que você colocou, do ponto de vista da gestão, o exemplo que eu posso dar agora para vocês dois, né, e aí o Marlon e o Valdeli, eu vou me imaginar que eu fosse, por exemplo, e situações como essa a gente viu dezenas, centenas de vezes dentro das organizações. Vou imaginar que eu fosse o diretor da Indicadores de Sucesso, podcast, e fosse chefe do Marlon e fosse chefe do Valdeli. Eu não conheço o comportamento de vocês e, consequentemente, vamos supor que eu pedisse ao Valdeli algo que seria extremamente adequado que o Marlon fizesse. E pedisse ao Marlon algo que fosse extremamente adequado que o Valdeli fizesse. Depois de um determinado período, eu faço uma avaliação de vocês e digo, são 2 medíocres, certo? Eu pergunto nessa situação, quem é o medíocre? Né? A resposta, talvez vocês fiquem sem vontade de dizer que eu sou medíocre, mas o medíocre da história sou eu. Por quê? Porque ao não conhecer o talento de cada um de vocês, eu não valorizei o que vocês têm de melhor e, consequentemente, eu fiz vocês fazerem coisas que não é o que cada um poderia contribuir de maneira mais efetiva. Então, quando o gestor começou a perceber que ele tinha um ganho enorme, é como se os nossos relatórios, os nossos trabalhos, as nossas informações pudessem funcionar como se fosse meio que quase que o manual de um guia de funcionamento do Marlon e do Valdeli, a percepção positiva a partir desse momento ele passou a ser grande.
e não só do ponto de vista profissional, porque aí o executivo das empresas começou a verificar o seguinte: poxa, mas isso também funciona com meu filho, funciona com minha esposa, funciona com meu pai, porque ele levava esse instrumento para a família, pedia às vezes para a família inteira, por exemplo, responder o questionário, e depois pedia, por exemplo, que a gente desse, ou pede que a gente dê evolutivo, às vezes, para os filhos e para a esposa e para outros membros da família, para ajudar, para que cada um se conheça, né? E, consequentemente, melhore os relacionamentos entre eles e que, no fundo, cada um possa focar naquilo que é de melhor. E a essência do nosso trabalho tem a ver com isso. A gente acredita que as pessoas são sucesso porque elas desenvolvem aquilo que elas têm de melhor e não o contrário. Uhum. O gestor, no caso, ele acaba aprendendo que existe uma maneira de fazer uma gestão de uma equipe, das pessoas, né, com as quais ele está trabalhando. Veja, se você perguntar a essência da palavra gestão, da palavra gerência, da palavra liderança, a essência da palavra é o seguinte: é fazer com que as pessoas, seus subordinados, produzam com qualidade, com a melhor qualidade e oportunidade possível. Então, significa que, no fundo, o gestor, ele é um equipamento humano que tem outros equipamentos humanos na frente dele, né? Então, se ele não conhece esses equipamentos humanos que estão na frente dele, ele é incapaz de fazer com que esse equipamento possa gerar melhores resultados. Quando eu estou falando em equipamento, eu estou fazendo uma analogia provocativa, mas para dizer o seguinte: ele é um ser humano que não se conhece e não conhece os seres humanos que estão à frente dele. Quando ele passa a ser um ser humano que se conhece e sabe das suas limitações, e conhece os seres humanos que estão à frente dele, cada um com o seu potencial, cada um podendo dar um tipo de entrega, ele começa a relação dele facilita com essas pessoas e a capacidade dele de se comunicar melhora. Consequentemente, ele é capaz de identificar a melhor contribuição de cada um e, consequentemente, o resultado do grupo termina aparecendo. Você tem que conhecer bem a equipe que você está trabalhando. Você tem que desenvolver uma maneira de você aproveitar o talento. Esse acho que é o desafio do gestor, no caso, então, né? Eu diria que é o desafio do gestor e eu diria que talvez, aí eu vou dar um chute aqui, a gente não tem estatística para isso, mas a gente tem uma experiência do nosso dia a dia. Eu diria que mais de 90% dos gestores não tem a sensibilidade e não tem a capacidade efetiva de conhecer as pessoas e manejar adequadamente as pessoas. Eles terminam sendo muito mais focados num objeto do qual eles se prepararam, se é engenheiro, se é médico, se é advogado. Quando na prática o que deveria ocorrer mesmo eu sendo engenheiro ou médico ou advogado ou quaisquer que sejam outras profissões, nesse momento em que eu sou gestor, a minha função básica e a minha capacidade básica seria de conhecer cada uma das pessoas com quem eu trabalho e liderar essas pessoas, motivar essas pessoas a partir das suas perspectivas e não da minha perspectiva. E aí a nossa principal contribuição é exatamente essa: ajudar as pessoas, seja ele o gestor ou os membros da equipe ou mesmo dentro da família, ajudar que as pessoas se conheçam, seja para se autoliderar ou para que elas possam liderar as outras. Novamente, não na sua perspectiva, mas na perspectiva delas. Legal. Muito bem. Então eu quero agradecer aí ao nosso convidado, Jorge Matos, pela participação em nosso programa, pelo excelente bate-papo que tivemos aqui e deixar o nosso espaço aberto. Você já deixou aí o seu site, não sei se tem mais alguma outra fonte de contato aí. Jorge, o espaço é seu aí do nosso microfone. Tá ótimo. Bom, o que eu diria aí para o seu ouvinte é que ele, de fato, ele pode ter essa experiência. É uma área que a gente chama de área premium, uma área sem custo, uma área free, né? Em que ele responde um questionário, ele vai ter acesso ao talento básico dele e ele vai poder de lá, ele vai ter acesso ao primeiro capítulo, ao módulo introdutório de um programa de EAD, em que ele vai ter uma visão do que é esse programa.
E aí, a partir desse momento, em ele decidindo pela compra, no fundo, ele vai fazer 5 grandes exercícios. Ele vai entender muito claramente que contexto de mundo ele vive, ele vai entender com profundidade qual é o talento dele, é como se fosse um guia, um manual de instrução pessoal. Ele vai entender como é que é o mundo do trabalho, né, e que consiste o mundo do trabalho, o que é um cargo e como é que ele se insere. E aí o que acontece? Se eu sei quem eu sou, sei que contexto de mundo eu vivo e sei o que o meu trabalho exige de mim, eu percebo as minhas lacunas frente ao mundo do trabalho, contexto de mundo, e aí entro no 4º bloco desse programa de EAD, e que, na verdade, mais do que um programa de EAD, é um programa de web coach estruturado, né? Porque, de fato, ele vai dando todo o passo a passo, onde você vai fazendo uma série de exercícios, você vai construindo o seu plano de desenvolvimento individual. O 4º passo, você vai construir as ações de desenvolvimento que você precisa ter, seja em termos de conhecimentos que cada uma das pessoas precisa adquirir vis-à-vis dos seus cargos, atuais ou futuros, ajustes eventuais de comportamentos que ele precisa eventualmente trabalhar. Por exemplo, se o seu ouvinte ele é uma pessoa que não é tipicamente um empreendedor, mas ele é herdeiro, por exemplo, de uma empresa e ele quer assumir a direção de uma empresa. Então, ele vai ver o que é o perfil do que é um perfil de um presidente, um perfil de um diretor. Ele vai identificar essas lacunas comportamentais e vai desenhar um plano de desenvolvimento comportamental e individual para trabalhar isso. E, por último, dentro desse programa, a gente tem uma parte que eu diria que, para mim, em especial, é uma parte muito importante, que é a parte da construção da visão de futuro do indivíduo. Ou seja, é o espaço em que ele vai poder olhar para o futuro, ele vai poder olhar num cenário talvez de 10, 20, 30 anos e se imaginar o seguinte: poxa, como é que eu me vejo daqui a 10 anos? Como é que eu me vejo daqui a 20 anos? E a partir disso, ou seja, dentro do próprio programa, a gente vai estimulando ele a desenhar essa visão. E isso passa a ser como se fosse assim, o grande motivador da vida do indivíduo. Então, se você sabe quem você é, se você sabe aonde você deseja chegar, o seu processo de transição, de travessia, de jornada entre uma situação A, que é a situação atual, e uma situação D, que seria a situação desejada, ela se torna muito mais fácil. Então, eu diria que para o seu ouvinte que ele tem lá um mundo de coisas, assim, de orientações, um verdadeiro processo de coach estruturado, que seguramente os ajudará. E tudo isso virtualmente, né? Tudo isso virtualmente. Tudo isso sendo feito como diz aqui no Rio de Janeiro, o Globo, ele tem a propaganda que é on-time, full-time, online. Então, na verdade, ele vai fazer no tempo, na hora e no momento que ele quiser. Tem todo o apoio, ele tem todas as condições de construir isso de uma maneira extremamente interessante, agradável, lúdica. Agora, a gente está falando da vida da pessoa e eu utilizo muito uma frase aqui, o seguinte, que a plataforma MyTalent, ela foi feita verdadeiramente para aquelas pessoas que desejam sucesso. Porque se uma pessoa... Porque, veja, todo mundo, no fundo, ela quer o sucesso, mas poucos colocam suas energias, poucos colocam, às vezes, a mão no bolso para investir um pouco mais, poucos se dedicam tempo verdadeiramente ao sucesso. Então, se o seu ouvinte for uma das pessoas que verdadeiramente deseja sucesso, ele vai encontrar lá, assim, um conjunto fantástico de oportunidades e de reflexões que o ajudará nessa jornada. Muito bem, Jorge. Muito obrigado pelas informações. Obrigado a vocês, obrigado aos ouvintes de vocês e estou à disposição para a gente bater outros papos em outros momentos. Legal. Jorge, Opa. Gostaria também de agradecer, né, primeiro por ter aceito o nosso convite e também por sua participação no nosso podcast. Também queria agradecer ao ouvinte José Carlos por ter indicado você ao nosso podcast. Ele mandou um e-mail dando o seu nome e a gente foi atrás para trazer você aqui para o nosso Indicadores. Que bacana, que bacana. Então, ao José Carlos, meus especiais agradecimentos. Legal. Bacana.
E até a próxima, Marlon. Até breve. Ok, muito obrigado, pessoal. E Obrigado, até mais. Jorge. Falou, pessoal. Acessem os nossos canais, deixem suas opiniões e até o próximo programa.